Pronto, agora já está gravando. Bom, hoje é dia 18 de março de 2021. Eu estou aqui para mais um episódio, né, do projeto Amazônia em Quarentena, que é um projeto de extensão desenvolvido através do Núcleo de História Pública da Amazônia, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal de Rondônia. A gente está aqui voltando, né, a fazer o circuito nacional. A gente já fez o circuito Rondônia, já fez o circuito internacional, e agora a gente volta para o circuito nacional com depoimentos sobre a experiência do isolamento social e enfrentamento da pandemia nos estados. Estou aqui com Rafaela Fonseca da Silva e... Para aí, Rafaela, que eu vou te apresentar. Rafaela Fonseca da Silva, falando com a gente diretamente de Manaus, no Amazonas. Vou apresentar a Rafaela. Rafaela é mulher negra, mãe, quilombola, feminista, graduada em pedagogia pela Uninorte, Amazonas, professora especialista em docência do ensino superior, também pela Uninorte, e também especialista em desenvolvimento, etnicidade e políticas públicas na Amazônia, pelo IFAM. Rafaela é membro fundadora da Associação das Crioulas do Quilombo Urbano de São Benedito e também faz parte da coordenação dos festejos da Associação de São Benedito, e atualmente ela é mestranda do curso de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFAM. Rafaela, te agradeço demais por ter topado falar com a gente num momento tão difícil, né? Esse projeto, na medida em que ele está fazendo um ano, e na medida que o tempo passa, a nossa situação piora, né? No contexto nacional, o que não era, nunca foi esperado por ninguém, né? Então, eu agradeço demais por topar vir falar com a gente. E peço, então, para que você comece essa conversa, né, contando um pouco sobre a sua trajetória. Eu falei aqui numa apresentação resumida, e se você puder falar também um pouco sobre o Quilombo de São Benedito. Obrigada, Rafaela. Obrigada, digo eu, professora. O Quilombo do São Benedito fica situado aqui no estado do Amazonas, né, aqui na Praça 14 de Janeiro, entre as ruas Japurá, Visconde, Duque de Caxias, Inhamundá e Tarumã. Então, na Praça 14 de Janeiro, e ao redor, em torno, fica assim, cheio de lojas. É um quilombo urbano porque a palavra já está falando urbano, né, dentro da cidade, e tem uma trajetória muito longa. Esse ano fazem 131 anos dos festejos de São Benedito, que é o nosso bem maior aqui dentro da comunidade, que é um santo preto, que veio do Maranhão. E eu sempre falo e relembro que, para alguns, diziam que o santo tinha vindo com a minha avó Severa, e a gente achava que era isso mesmo, né? Mas só que, graças a Deus, existem pesquisadores, e os pesquisadores, né, que vieram e fizeram um trabalho aqui dentro, pesquisando sobre a festa de São Benedito também, que a minha prima tem um trabalho, um artigo publicado no livro O Fim do Silêncio, que ela vem falando da festa de São Benedito, né? E muitos pesquisadores se embasaram também, tiveram que ler esse artigo. E aí, com esses novos pesquisadores, né, que vieram e fizeram esse trabalho, a gente conseguiu entender um pouco da nossa história, não, né, que é uma linha assim, um novelo que a gente precisa tá todo o tempo indo e voltando para poder entender a nossa própria história. E aí a gente viu que, como a minha tia lá atrás, a Lurdinha, falava, que quem veio primeiro aqui para o estado do Amazonas foi o Felipe Neri Beckmann, que ela tinha como avô. E ele era muito amigo do então, na época, governador Eduardo Ribeiro. Então, colaborou e muito com a chegada dos negros aqui para o estado do Amazonas. Então, em várias pesquisas agora, a gente vê, por exemplo, a pesquisa do professor Vinícius vem falando, né, retratando a vinda dele para cá, e que ele é que veio trazendo os negros e trouxe a minha avó Severa. E, na verdade, a imagem que a gente achava que tivesse vindo com a minha avó Severa
nos relatos lá, que começa, eu tenho que falar, que começa com uma historiografia do Mário Ipiranga, quando ele conversa com a minha tia Lourdinha e pergunta sobre a história do santo, que ela vem falando já há muito tempo atrás, em 80, que o avô dela, que era o Felipe Neri Beckmann, que tinha trazido essa imagem porque ele fez uma promessa. Então, ele veio com a esposa dele e trouxe também, né, além de tudo, na bagagem, o santo, que é o que vive dentro da comunidade. E aí a minha avó Severa, ela veio também com ele, porque morava no Maranhão, que ele era maranhense, né? Na história fala que ele era maranhense, e trouxe essas pessoas de lá. Os meus tios, que eram filhos da minha avó Severa, que ela trouxe para cá, tinham ele como pai. Então, na época, era ofício que diziam, né, que as pessoas trabalhavam com ofício. Então, o meu tataravô, ele era pedreiro, o outro era carpinteiro naval, e trabalhavam, né, trabalharam muito aqui no estado do Amazonas e contribuíram muito com o reservatório do Mocó, que é aqui na Praça 14, ali do lado do cemitério São João Batista. Eles trabalharam também naquela ponte que tem aqui na 7 de setembro, aquela ponte de ferro, trabalharam também lá na construção. E eu tenho certeza, né, com os relatos do professor Vinícius e outros relatos, que eles trabalharam no Teatro Amazonas, né, naquela bela época que diziam, bela época. E aí ele foi um grande incentivador desse trabalho que ele tinha como filho, né, que eram o meu avô e os dois irmãos dele. E aqui ficaram, há um tempo atrás, chamavam de a Vila dos Maranhenses, né, porque os negros vinham para cá, até que foram povoando aqui dentro. Tem muitas pessoas antigas ainda que são amigos do meu avô, que eram amigos do pai, né, do Felipe Beckmann, que vieram para cá e não tinham onde ficar, porque a minha tia tem uma memória muito boa, e diga-se de passagem, a gente tem que falar da memória desses mais velhos, e ela diz que aqui só era mato, né? Árvores, 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 eles ficavam aqui dentro e foram constituindo família, vieram e agregavam os outros maranhenses que vinham, que não tinham lugar para ficar, e eles foram agregando. Tanto que aqui é um celeiro, eu não gosto nem de falar celeiro, porque me remete a um estado de trancar, né, bichos e tal, mas aqui tem uma questão cultural muito forte, que é o boi-bumbá, né? O meu tataravô, o vovô Raimundo, ele trouxe o boi-bumbá para cá. Então, o caprichoso, o povo não gosta de falar, mas o caprichoso ele surgiu aqui. E depois aqui contam os mais velhos, eu acredito que eles não vão estar mentindo, a memória ela pode se perder em alguma coisa lá, não pode bater, mas nessa memória aí que eles falam do boi-bumbá, que o caprichoso surgiu aqui, tinha o cantinho dele, e depois foi para lá, para Parintins, aí isso aí é de suma importância para a cultura, né? E aqui surgiu o samba, que antes era escola mista com X, né? E depois fundaram a Vitória Régia, que é a agremiação que tem aqui perto da comunidade, ao lado da igreja, como diz o Mário Ipiranga, que é o profano, né? Porque tem a igreja, tem o samba, tem, né, as questões culturais todas ao entorno. Então, a Praça 14, ao Quilombo, que antes não era Quilombo, e eu sempre tenho que lembrar, porque antigamente o povo sofria muito mais discriminação, não que não sofra hoje, não estou dizendo que não sofre, mas naquela época, até quando eu era pequena, quando eu ia para a escola, eles não faziam referência, aquela o nome é Rafaela, não, é aquela lá, aquela pretinha que mora lá no barranco do querosene, porque nós éramos chamados assim, as pretinhas que moravam no barranco do querosene. E as minhas primas nunca ficavam para trás, quando começavam a falar, já queriam partir logo para cima, né? Porque quem quer ser ofendido? E aí eu ficava agoniada, eu queria chorar, porque fica aquilo engatado. E aí a minha mãe, ela sempre foi muito, o meu espelho, a minha mãe, a minha família, que as mulheres,
porque eu digo que é matrilinear, né, aqui, porque as mulheres é que tomam a frente, né, os homens ajudam, mas as mulheres sempre estão na frente, e a minha mãe sempre dizia, não, você é bonita, sua cor de pele é bonita, é porque ela dizia assim, é que eles não entendem que essa cor aqui, ela é tão bonita, que quando a gente vai ficando mais velha, a gente não vai aparecendo que a gente vai ficando mais velha. Ela falava assim, olha, que a minha mãe não tinha tanto esse grau de instrução, mas ela dizia, essa pele é bonita, o cabelo é bonito. Eu dizia, não, eu não gosto do meu cabelo assim, eu não quero que ele fique enrolado, eu quero ter ele liso. Não, mas o seu cabelo é lindo do jeito que é. Você tem que aprender a se gostar do jeito que é. Mas é muito difícil, né, professora, a gente tentar entrar num padrão que a gente não é acostumado, porque que a gente vê na televisão só a tecnologia, né? A televisão só mostra aquele padrão que a gente de beleza que a gente não quer aceitar. Então, eu só a partir do momento que eu comecei a me aceitar foi há quase 12 anos atrás, eu acredito. Porque tem muito tempo o Amonã e eu via os meus primos trabalhar a negritude, mas nunca participei. Via o Nestor Sueiro do Nascimento, que é meu primo, vinha aqui na semana que sucedia a festa de São Benedito, e ele trazer aquelas pessoas de capoeira para cá para a gente assistir, as crianças assistiram. Ele trazia, no meio assim de um terreiro, trazia os colegas. E na maioria dos seus colegas não eram tantos negros, mas tinham brancos no meio. E a gente não vê. E eu digo que o Nestor, ele foi um cara que trabalhou antes da gente a educação antirracista, porque os amigos deles vinham e participavam, que eram brancos, e tinham a sensibilidade, a consciência de que não podia existir essa distinção de cor, que nós éramos iguais. Então, a gente via ele trazer essas pessoas e sempre conversava conosco. Eu era pequena, me lembro muito bem dele carregando a gente no colo, perguntando se a gente estava estudando, se não estava, que tinha a importância de estudar, porque um preto, ele tinha que estudar muito mais do que as outras pessoas, porque ele tinha que mostrar que ele era capaz. Eu achava que, não acredito que não é desse jeito, não. Mas aí, quando eu me entendi no mundo, que eu vi que era desse jeito, e que a minha trajetória, né, na militância, surgiu quando eu, com as minhas primas, que quando veio a certificação de quilombo urbano do Barranco de São Benedito, em referência a São Benedito, que é um santo que está dentro da comunidade, na memória dos mais velhos que disseram, né, que ele, com quem que ele veio e tal, a importância dele para a Fundação Cultural Palmares, e que nós resolvemos fundar a Associação das Crioulas do Quilombo, foi dia 26/9 de 2014, que nós fundamos a associação. Então, são 8 mulheres. Esse ano nós perdemos, no ano passado, em dezembro, a minha prima que morava no Rio de Janeiro, que foi a precursora da associação, foi dela a ideia de nós movimentarmos aqui o quilombo, a ideia em junção com as minhas outras primas de mostrar a negritude, mostrar que a mulher também tem seu lugar de fala, que a mulher aqui dentro do quilombo ela pode trabalhar com o que ela quiser, ela tem que estudar, porque a gente sabe que se a gente não estuda, não tem todo esse caminho que não está podendo para ajudar a comunidade, mas a partir do momento que tu estuda, que tu tem o teu entendimento da tua identidade étnica, tu trilha teu caminho. Então, nós perdemos a Jennifer em dezembro, não gosto muito de falar, porque me dá vontade de chorar, mas ela era uma mulher muito forte, não falo guerreira, mas essa palavra, porque essa palavra tem um sentido de sofrimento, e ela foi uma mulher forte, sempre foi. Então, quando a gente precisou, ela estava no Rio de Janeiro, mas era como se ela estivesse aqui, todo tempo perto da gente. Eu sinto isso, que ela ainda está muito perto da gente. Então, ela veio em setembro, quando foi em outubro, ela se contaminou com o vírus, e ela passou 36 dias numa UTI entubada, e não resistiu. E nós perdemos muitas pessoas também no ano passado, né, antes dela. Umas por vírus, outras não por vírus, por outras doenças, e em janeiro perdemos também, naquele pico da pandemia, outras pessoas da nossa família. Então, isso é muito complicado. Complicado você sair, querer sair, você não poder
sair. É complicado você estar na frente de uma comunidade e que você tem que estar todo o tempo falando, orientando para que não saiam, porque tem as pessoas idosas que são importantes para dentro da comunidade e que há um tempo atrás, com certeza, há 100 anos atrás, eles passaram pela mesma coisa e ficaram dentro de casa, porque não tinha outro lugar para sair dentro de uma mata. Então, eles ficaram dentro de casa com o santo, e o santo já estava aqui. Em 1918, ele já estava aqui. Então, a gente tem que estar lembrando todo o tempo que a gente tem que ter cuidado, e aí tem que sair de casa aqui para ajudar. Às vezes a gente fica impossibilitado de sair. Como é que a gente vai ajudar a nossa família? Porque estão 45 famílias dentro da comunidade. Mas tem as pessoas, como eu disse anteriormente, que vieram para cá também, que os meus avós agregaram para morarem aqui, que moram há mais de 70, 80 anos também conosco. Então, o professor Alfredo, eu tenho que lembrar que ele fala que as pessoas que moram em torno, se elas se identificarem como quilombolas, elas são quilombolas, porque elas fazem parte do mesmo território que você está. Então, são quilombolas. Para a gente é também como se fosse da nossa família. Então, a gente tenta ajudar de uma melhor forma, porque tem 45 famílias aqui dentro, mas tem as outras pessoas que moram em outros bairros, que saíram daqui de dentro, que é a nossa família também, e que a gente tenta ajudar. Então, nessa pandemia foi uma coisa de louco, porque aquele Jamile, eu fazia o contato, pedia, conversava, eu tenho muito contato com a Givânia, que é da CONAC, e eu pedia, começar a serrar aqui, encerrando, eu pedia que ela, se pudesse, nos ajudar, porque eu não sabia o que fazer, porque tem muitas pessoas aqui dentro que não entendiam que tinham que estar lavando a mão todo o tempo, que é uma coisa que a gente tem que estar se habituando, porque quem quer acostumar a estar lavando a mão todo o tempo? E aí a gente teve que orientar que tinha que estar lavando a mão todo o tempo, estar usando máscara, não podia estar saindo. E aí a minha família, a grande maioria, trabalha na informalidade, né, professora? Aí é complicado, porque fazem as comidas, né, e levam para vender. E como é que é se sustentar? Se um governo desse aí, que deveria estar ajudando, porque tem dinheiro, e acha que a pessoa tem que sair, porque é um governo genocida, e que a gente tem que sair mesmo e se virar. Se o vírus vier, o problema é teu. Então, o que a gente fez? A gente tentou buscar ajuda, e o que a gente... quem nos ajudou foi a sociedade civil, eu tenho que falar sempre, e foram as pessoas que vieram, ajudaram, trouxeram ranchos. Quanto é que pode, eu posso fazer isso. A Unicef foi uma grande parceira, porque mandou álcool em gel, depois mandou, por uma outra instituição, ranchos para cá para dentro, que a gente ajudou o quilombo todo, em torno do quilombo, e a minha família que mora longe. Então, esse ano não foi diferente, com a falta de oxigênio dentro né, no estado, e aí as pessoas morrendo, conhecidos morrendo, desespero total, porque a gente conhecia muitos aí que ficaram sem oxigênio e faleceram, e a gente teve que fazer, que nos ajudou também novamente foi a sociedade civil, numa campanha, que foi uma campanha, assim, eu só tenho a agradecer, eu tinha a lista, assim, a professora Patrícia, várias pessoas, uma delas, a professora Patrícia, a Michele, que fez o encarte para a campanha, a Keila Jamile, Keila, principalmente, sempre esteve na linha de frente, porque a gente sabe que as pessoas negras têm as suas comorbidades, né? Eu tenho problema de pressão alta, mas a minha tia tem pressão alta, tem diabetes, né? São várias doenças aqui, anemia e tal, algumas pessoas, e que se pega um vírus desse, né? A minha prima Jennifer, ela não tinha diabetes, não era hipertensa, não tinha problema de rim, não tinha problema nenhum. Mas o problema que ela tinha é que ela estava acima do peso dela. E ela não resistiu. E aí a gente tinha que pensar todo o tempo. Então, a Keila foi a linha de frente para que eu não fosse para a linha de frente. Ela foi pegar. Eu vou, Rafaela. Eu vou, porque você não pode ir. Jamile vai comigo. Então, a Jamile não vai poder, mas ela vai sair daqui com um carrinho, entregando de casa em casa para as pessoas não saírem dentro de casa. E foi feito desse jeito.
as entregas dos ranchos num barranco, porque nós moramos, a parte da frente é no barranco, por isso que é quilombo urbano do barranco de São Benedito. E elas falavam, a gente mandava, que bom que existe o WhatsApp, mandava mensagem, vem aqui pegar o rancho para vocês e tal. Vende máscara, vende álcool, mas tem álcool aqui, a gente borrifava os ranchos todinhos, eles pegavam e iam embora. Foi desse jeito que a gente trabalhou aqui dentro. Porque se eles fossem, eles iam ser contaminados também. Agora eles já têm um entendimento de que precisa lavar as mãos, precisa ter cuidado, não posso fazer festa, não posso estar isso, mas agora, com a abertura do comércio, eu fico triste, porque eu vejo que as pessoas não têm consciência. E tem que ter agora um trabalho voltado para essas pessoas que já tomaram vacina, que é para entender que a primeira dose ainda não te imuniza de nada, né? Tem que tomar a segunda dose, esperar ainda um pouco e usar novamente as máscaras, continuar com aqueles mesmos hábitos até que a população seja toda vacinada. Mas isso aí, eu fico logo com medo, porque não tem vacina para todo mundo, o país é super capitalista mesmo, o negro ele não tem direito a nada, o pobre, aí agora a pandemia mostrou quem é que está no iate, quem é que não está, quem está lá só segurando na beira de um tronco de árvore, mostrando as desigualdades sociais que existem. Então, isso é complicado, muito complicado. Rafaela, eu te agradeço demais pela sua fala, assim, e do quanto é difícil, né, falar sobre isso, as coisas são muito recentes, então eu te agradeço demais, mais uma vez, por isso. A gente fica impactada, né, apesar de viver, a gente vive aqui em Rondônia, a gente também está enfrentando, já começou também falta de oxigênio, mas a gente sabe que no estado do Manaus, principalmente, né, a situação foi caótica, está sendo ainda, eu acredito, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, eu acho que você já falou da trajetória do Quilombo e tudo mais, mas eu queria que você falasse um pouco de como que está sendo, assim, vocês enfrentaram, perderam muita gente, e aí veio a vacina, chegou, vocês tiveram prioridade na vacinação, assim, conseguiram vacinar o pessoal do Quilombo? É isso que eu queria que você falasse. Professora, você sabe que o Estado, os quilombolas, eles não tiveram direito a estar um direito à vacina, assim, né, no calendário do Estado. Que bom que os irmãos indígenas, mas eu ainda fico pensando que não seria só os aldeados, porque essa prioridade foram para os indígenas, mas aldeados, e tem indígenas aqui dentro da cidade de Manaus, não, a gente não pode esquecer, e os negros, os quilombolas, eles ficaram de fora dessa campanha de vacina. O que aconteceu aqui dentro do quilombo? Os mais velhos que foram vacinados foi porque estavam na prioridade pela idade. Não foi porque tu é preto, não. Tu é negro que tu passou na frente de ninguém, não. Foi pela prioridade da idade. Então, foi um trabalho que a Keila também teve que estar fazendo, Jamile, cada um deu um jeito de pegar um carro, né, minhas primas, e levarem os mais velhos para se vacinarem. Eu tenho um tio que tem 80 e a minha tia fez 87, ele fez 89, lúcido. Sabe contar a história muito bem aqui do Quilombo. E ele levou a esposa dele de 80 e poucos anos e a minha tia de 79 para se vacinarem. E ele foi muito alegre, porque ia se vacinar. Já chegou a minha idade já, tio, tem que ir se vacinar. E eu acredito que agora, porque a dele é Coronavac, eu não me lembro qual, ele até mostrou, são 3 meses, né, para ele tomar, vai tomar agora. Então, foi um trabalho bem árduo, novamente, para levar todos esses idosos e lembrar todo o tempo, tem que levar para vacinar. Agora está nessa faixa. Por exemplo, essa semana se vacinaram muitas pessoas, até inclusive a mãe da Jennifer, né, que foi a que faleceu, né, a Jennifer.
A mãe dela, a tia Josa, foi vacinada, o pai, uma prima minha. E vale lembrar também que as minhas primas que estão na linha de frente da Covid, que são enfermeiras e técnicas de enfermagem, só tomaram porque fazem parte da área de enfermagem, de saúde. Senão não estavam tomando. Porque pela idade delas, elas não tinham idade ainda. Por exemplo, eu estou esperando a casa dos 40. E eu estou preocupada. Porque não sei não. Pela contabilidade da minha prima, que ama a matemática, a Rafaela, ó, vamos falar um negócio. A gente tem que esperar. Tem que rezar muito para Deus e para esse universo que a gente consiga tomar essa vacina. Mas, assim, a priori, eu já fico mais sossegada de que as mais velhas, elas estão tomando e tomaram a vacina, porque elas são a memória de dentro da comunidade. E, assim, as meninas, elas sabem, as filhas dessas minhas tias, a gente fala assim, a gente não pode reunir, mas, assim, é uma comunidade que é uma porta perto da outra e que a gente fala bem distante, a gente dá com a mão, fala, oi, e aí, beleza, beleza. Tu vem aqui? Não, não vou. Eu não vou porque a titia tem 80 e poucos anos, a titia já viveu tudo isso aí, e eu não vou prejudicar minha tia. Minha tia tomou a primeira dose, já vai tomar a segunda, então eu não tenho pretensão de ir aí. Deixa ela tomar a segunda dose, deixa eu tomar, que eu acredito que Deus vai, São Benedito vai nos abençoar e ter esse tempo para que a gente se abrace e tal. Por exemplo, tem a festa de São Benedito, são 130 anos, o ano passado, 131 anos. Ano passado não aconteceu festa. E hoje, semana retrasada que nós conversamos, da organização, a gente já sabe que não vai ter. Meu filho até perguntou, mãe, nós vamos para a retirada do macho, a Jamile falou alguma coisa, meu filho, ninguém vai para canto nenhum. Não vai porque retirada de macho vai aglomerar. Vem para cá, vai aglomerar para levantar macho. Vem para cá para ornamentar macho, vai aglomerar. Tudo isso vai aglomerar. Então, a gente não vai poder fazer isso. O que a gente pretende fazer? Fazer uma live no primeiro dia, marcar. É como se marcasse território. No primeiro dia que levanta o macho, que vai para retirar o macho, vamos soltar fogos para lembrar que estaríamos saindo com o café da manhã para retirarmos o mastro. Aí depois, no dia que levanta o mastro, que tinha que ornamentar, que se solta fogos para lembrar isso também. No mesmo dia que ornamenta, que levanta o mastro, vamos marcar soltando fogos para lembrar que começa as novenas e seria levantado o mastro nesse dia. E aí seguir com um novenário, e a gente pensou em fazer pelo Zoom, pelo Meet, porque cada um dos idosos, os filhos, tem celular, a gente pode fazer essa live. Agora a live vai ser o seguinte, a Jamile, que é a coordenadora lá, que está na frente, né, que cuida do santo, ela vai estar, e mais 3 pessoas, e meu primo que solta fogos, e pronto, acabou-se. Não vai ter gente lá, não, só para tirar as novenas, para marcar que são 131 anos dele. E aí, no último dia, vai aparecer uma live, acredito, no Face do Quilombo, de São Benedito, no dia 1º, e a gente marca no dia 9. O restante desses dias a gente vai fazer pelo Zoom, mas para a nossa família, que sempre participou, esteve, né, conosco. Principalmente os mais velhos que esperam por isso. E a gente pretende fazer desse jeito, marcar desse jeito para mostrar que teve a festa dele, mas sem aglomerar. Deus me livre. Não gosto nem de pensar. E São Benedito sabe, né, que não pode aglomerar, melhor do que ninguém. Não, com certeza. E a memória dele, e a festa, acho que outras... Depois eu vou até te passar o contato do pessoal lá da Congada de Minas, da Congada de Piedade, que também a professora Lívia conta a história de como eles estão fazendo também para manter os festejos, né, mas sem aglomerar, usando esses mesmos recursos aí que você falou. Acho que vai ser legal você trocar experiência com eles também, é bom, né? Um fortalece o outro também, eu acho isso. E outra coisa que eu ia te perguntar você falou que os quilombolas não foram vacinados, não entraram na prioridade. Eu acho que em alguns estados entraram, né? Então não entraram, professora, se eu não me engano, reivindicaram em São Paulo, porque ele não estava, e aí
o povo reivindicou, mas assim, eu faço parte de um grupo da CONAC, que é CONAC Educação, junto com vários quilombolas da educação. E aí, nós, nas conversas e tal, aí alguém falou assim, não, mas aqui dentro da comunidade, se eu acredito, não sei, foi em São Paulo e no Rio Grande do Sul, que eles têm um advogado lá que reivindicou esse direito de se vacinarem por prioridade, porque tinham as doenças e tal. Aqui eu me revoltei por quê? Porque aqui é feito um trabalho dentro da comunidade da saúde da população negra. E aí eu fiquei muito chateada, e as meninas também, porque deveriam ter falado assim conosco, olha, aqui é responsável, aqui a gente não conseguiu, e olha que ela nos ajuda muito, mas a pessoa responsável achou que estaria na prioridade, porque ela leva todo o tempo para a saúde, as demandas daqui dentro da comunidade, as doenças. Mas não teve jeito, ela falou conosco, olha, não teve jeito, a gente reclamou, falou que tem pessoas com várias comorbidades, eles têm direito, mas não conseguimos. Elas ficaram até assustadas, mas eu, ao meu ver, eu disse, até conversei com as meninas, eu disse, se eu tivesse falado, nós tínhamos feito um ofício, nós tínhamos ido lá, reivindicar, porque deveria ter feito isso, entendeu? Como os outros que fizeram e conseguiram, porque a gente ficava muito preocupada, a gente ainda está muito preocupada com essas comorbidades aqui de dentro, entendeu? Vai que a pessoa sai, a minha prima que usava máscara, fazia isso, aquilo, outro, numa saída dela, quando a pessoa foi, tocou, já foi, a gente não sabe, entendeu? É muito triste. Eu acho que teve mais estados também, eu estou lembrando aqui, Rondônia mesmo... Eu não lembro, professora. Eu só lembro de São Paulo, Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro teve também, porque eu lembro que o pessoal da Pedra do Sal foi vacinado, e aí Rio de Janeiro foi também, mas para mim tinha sido uma decisão nacional. Agora você falando que eu fui entender que foi por estados. Aqui o governador, o prefeito joga para o governador joga para o prefeito, e aí fica naquela onda, entendeu? Dizer que é o prefeito que demanda, e o prefeito diz, não, é o governo que diz quem é que... Complicado. E nisso as vacinas vão sumindo, né, Rafael? Vão sumindo. E eu também queria, se você pudesse falar, porque se vocês conseguiram acessar o auxílio do governo federal que foi do ano passado, que eu sei que muita gente não conseguiu acessar, e se houve algum tipo de auxílio por parte do governo do estado. Não, professora, esse auxílio emergencial que contemplou várias pessoas, né, e tal, aqui de dentro do Quilombo, não foram muitas pessoas contempladas, não. Teve gente que esperou até o ano passado, e nada. E tem um auxílio aqui do estado também, e teve gente que procurou lá seu nome, coitados. Nada. Aí, como é que é? Eu fico pensando, eu peço, fica dentro de casa, professor. Há umas coisas que eu reflito muito. Mas eu fico pensando nessas pessoas da minha família, como meu marido, que é um profissional autônomo. Que a gente só tem se a gente sair para trabalhar. Aí eu penso na minha família, que ela só pode comer e beber se ela sair para trabalhar. Porque é muito fácil a gente dizer, fica em casa. Quando a gente tem um salário lá que está pagando para te ficar em casa, trabalhando. E essas pessoas que não têm? Porque rancho, ele acaba. E aqui tem muitas crianças, né? E aí come, acaba, e criança não quer saber de nada não, quer saber de comer. Chegou a hora do almoço, todo mundo quer comer. E aí como é que fica? Aí falar para eles assim, não, meus primos, fiquem aqui dentro de casa, porque não rola, vocês vão se contaminar. Eu não vou poder falar, professora, não vou. Não vou poder segurar, porque eles estão com fome, eles querem pagar a conta, porque a conta, ela não...
ela não para de chegar, não. Conta de água e de luz aqui tá aqui, ó, para te pagar. E esse lance de dizer, não, porque da pandemia eles vão esperar. Eles não vão esperar porque eles têm funcionário, né? Tudo é capital, tem que girar, e eles vão cortar a luz, vão cortar a água e pronto, e acabou. Porque eles vão ter que pagar os funcionários deles para fazer isso. Então é complicado. E então a parte que precisa sair para trabalhar, que atua como autônomo, como seu marido, eles estão saindo com as devidas proteções que a gente pode fazer, né? Seu marido também ainda não tem faixa ainda para evitar, tá igual a gente, vai demorar um pouco para chegar, né? E aqui dentro de casa, professora, só ele sai. Se tiver uma pessoa para sair, só ele sai. Se ele tiver aqui dentro de casa, se para ele não sair, eu saio. Eu vou toda com um monte de coisa que eu fico até com medo, porque quando eu saio, eu me sinto como se eu estivesse no outro mundo, porque o povo não teve consciência, não. Anda sem máscara mesmo. Ficam me olhando assim como se eu fosse um extraterrestre, né? E eu vou passando ainda com um vidro de álcool aqui, para borrifar. Quem fala, como é que é pegar? Não pega na minha mão, não. Passa aí, eu passo álcool na minha mão todo o tempo, morrendo de medo. Eu venho que nem um cometa querendo chegar em casa, tirar minha roupa, tomar meu banho, mas mesmo assim ainda fico psicológico. Meu Deus, será que eu encosto em alguma coisa? Não, mas eu abri assim, eu taquei álcool na minha mão, eu fico com nessas neuras, a senhora tá entendendo? Eu não sei se a história é desse jeito, mas eu fico. Igualzinha. Jogo minha roupa lá atrás para lavar, vou para o banheiro, se eu puder me olhar ali atrás mesmo, tomo banho para poder entrar dentro de casa para falar com meus filhos e com meu marido. E eles são a mesma coisa, eles vão jogar o lixo lá fora, quando vem, já vem passando direto para tomar banho, tirar a roupa, troca. Eu até fiz um sacrifício de comprar essas máscaras descartáveis mesmo, que tu vai ali, coisa, joga pro lixo mesmo e pronto. Porque eu ainda acho que essas máscaras de pano tem um lance assim, por mais que tu lave, tu passe, tu tenha toda coisa, mas ainda não sei. E aí é preocupante. Eles, como aqui tem essa variante, né, que é mais contagiosa, aqui, né, que daí de Manaus acabou, né, saindo mais, chegou aqui em Rondônia também, aí disseram que era para a gente usar 2 máscaras de tecido, eu também passei a usar, mas agora eu estou usando aquela, uma que, só que é isso, né, uma que é mais cara, não é tudo... Uma azul. Tem uma azul, né? Ela tem azul e tem uma outra, né? Para mim dura porque eu não saio muito, né? Mas você imagina uma família que precisa realmente sair todo dia para trabalhar, ela é cara, né? Então, para mim, eu compro um pacote e acaba durando muito, né? Mas é difícil. Eu compreendo e concordo. Eu estava lembrando que há 2 semanas atrás, dia de sábado, eu vou ao Mercado Grande, né? Comprar umas frutas, verduras para meus filhos e tal. E agora eu tô podendo ir com meu marido. Porque antes tinha que só uma pessoa dentro do Uber, né? Não podia ir e tal. Aí eu tava indo com ele agora. Aí ele sempre comprava mingau, porque eu gosto de mungunzá. Negócio de maranhense mesmo, né? Esse lance de mingau, de mungunzá e banana. Aí ele sempre ia num rapaz que comprava o mingau lá dentro do mercado. Aí eu fui com ele 2 semanas atrás, eu disse, Juscelino, bora lá comprar um mingau e tal ali. A gente foi, chegou lá fechado. Achei estranho, 2 semanas, 3 semanas fechado. Aí quando foi essa semana, eu estava em aula e ele chegou. Passou direto primeiro, foi tomar banho, né? Quando ele voltou, ele falou assim, hein, Rafaela, você lembra daquele rapaz do mingau? Aí eu desliguei o que eu estava falando com a professora. Cheguei lá para comprar o mingau, estava aberto. Eu falei, aí ele tá bem? Ele falou, rapaz, eu não sei. Rafaela, quem me atendeu foi o irmão dele, muito parecido com ele. Ele faleceu de Covid. Professora, eu fiquei em choque. Um cara super simpático, super trabalhador, entendeu? E fiquei sem ação. Eu dormi pensando nele, rezei muito. Aí depois a minha prima já me liga para falar que a irmã da tia dela faleceu também de Covid. Assim, e o povo tá achando que não tá morrendo gente. A minha prima que tá na linha de frente, elas falam que estão, elas falam, Rafaela, tem sim muita gente morrendo. Isso daí é para o povo sair mesmo, porque o comércio
para esse governo genocida, ele tem que girar, o dinheiro tem que girar, e está morrendo muita gente. Não cai nessa balela não e fala pro pessoal aí para não saírem, porque está morrendo gente. Então, a nossa família, o negro é de resistência, né? E ele sempre... Então, ele tem que se resguardar. A gente aprendeu a estar se resguardando, estar dentro de casa. Tenho vontade de sair, de sentar, de conversar, de fazer oficina de percussão com os meus primos, de tocar tambor, de tocar isso, aquilo, outro, que eu me amarro em tantã de corte para tocar, mas de tamborim, de várias coisas, mas a gente não pode sair daqui de dentro. Tenho vontade de abraçar minha tia, não posso. Inclusive, a gente está gravando essa conversa aqui hoje, né? Vai ficar registrado, e ontem a gente bateu o número no Brasil de mais de 3.000 mortos em um dia, né? Então, a dureza de enfrentar esse momento, e mais uma vez te agradeço aqui por ter topado conversar comigo. E para encerrar, Rafaela, diante de todo esse contexto, né, e diante de todas as atividades que eu sei que você faz, né, que a gente já conheci você nessa atuação, né, mesmo de longe, acho que eu nem estava ainda aqui em Rondônia, né, quando a gente começou a se falar. Mas como que tem sido? Você está fazendo um mestrado, né? Fica tudo tanto medo e compromisso de família, compromisso. Como que você está? Como que está sendo, assim? Você pode contar um pouco, só para a gente também encerrar? Professora, é um pouco complicado, né? Porque porque a minha graduação é em pedagogia, tá em sala de aula, eu trabalhei mais de 6 anos dentro da sala de aula, num curso técnico. E eu gosto muito de estar com as pessoas, eu gosto de ter o contato com os meus alunos, com as pessoas, que me faz bem. E aí está sendo complicado estar no mestrado e só estar olhando as pessoas, os professores. A minha professora até mora no Rio de Janeiro, perto da região dos Lagos, ela está ministrando aula. E aí ela entende, porque ela trabalhou muito tempo aqui no estado do Amazonas, é funcionária do IFAM, colaboradora, e ela entende quando a internet ela não está funcionando. A internet em todo o Brasil ela não funciona bem, mas a internet aqui no estado do Amazonas parece que fazem de propósito, eu falo. E é complicado, tá no meio de uma pandemia. Ontem até deixei um recado para as minhas primas, num grupo que a gente tem das crioulas, porque a administradora da página das crioulas era a Jennifer, éramos eu e Jennifer. A Jennifer atuava muito mais que eu, mas tudo ela perguntava e me ensinava. E ela sempre foi muito legal, pedagoga, mas assim, muito antenada na tecnologia. E aí, só que agora eu vejo na minha pós-graduação, que eu estou tendo disciplina sobre técnica e tecnologia, que a gente não, que o ser, ele faz, mas ele não pode ficar, né, se prender muito na tecnologia, porque se ela não existir, tu vai ter, igual sala de aula, se o data show não funcionar, tu vai ter que ir na tua garganta mesmo, voltar ao pincel e tudo mais. E aí é complicado, você estar distante dos teus colegas, você não poder abraçar, você não poder ter esse contato e estudar desse jeito. E aí eu tenho que me desdobrar, porque são vários textos do mestrado. E, por exemplo, daqui a pouco eu tenho um texto que eu tenho que ler, eu gosto muito, que é Libane, está falando da educação, e a minha formação foi educação, apesar de ter passado por uma especialização que eu tive que entrar na antropologia e sociologia, mas que foi muito bom para mim, porque eu veredei para outros campos, e se puder conversar, a gente conversa até de antropologia e sociologia. E aí, eu digo que Bourdieu, eu não gostava muito de Bourdieu, mas Bourdieu ficou aqui comigo. E aí, é um trabalho que eu tenho que me desdobrar. Eu falei para as meninas, olha, agora eu não vou ter tempo de estar resolvendo aquele calendário anual da associação, porque não vai poder existir essas rodas de conversa, esses bate-papos, né, para nós entendermos a nossa própria história e dialogarmos com o pessoal da comunidade e com as pessoas que vinham de fora, os estudantes, porque não tem como. E aí é complicado. Eu vou me ausentar, mas eu vou estar aqui, ó. Qualquer coisa vocês me liguem, mas eu vou ficar dentro de casa, e vocês têm que ficar dentro de casa também. Porque eu tenho a minha prima que vai tentar fazer o doutorado agora, que ela é mestre em psicologia. E aí, ela dizendo, Rafa, ela trabalha, é professora universitária, né?
e é uma das membros fundadoras, aquela cabeça que tem das crioulas, ela é psicóloga, mas nas horas vagas eu digo que ela é design. Foi dela a ideia de fazer aquela cabeçona lá e tal. Então, cada uma tem o seu trabalho aqui dentro. E fica difícil, porque tem umas que trabalham com artesanato. A Keila, eu tenho que dizer, a presidente da associação, ela foi chefe de um setor automotivo de motores, que ela era chefe só de homens. Ela era que era chefe. Era sargentão que a gente fala, que é da associação, ela até presidente é sargentão. E aí ela saiu, começou a trabalhar na informalidade com café da manhã e veio a pandemia, há um ano atrás, e ela tem que se virar, porque os irmãos dela também trabalham como autônomos, trabalham com a banca no mesmo lugar que ela tem um boxe, e ela disse assim hoje para mim, Rafaela, aqui só foi chuva, né? E aí o pessoal só veio tomar café e foi embora, e eu não fiz quase nada, cara, para pagar o aluguel, porque eles dividem o aluguel. Aí é complicado. Aí para mim está sendo mais complicado porque eu não posso resolver as coisas. Outro dia me ligaram, você não pode participar aqui em tal local de uma roda de conversa. Eu digo, meu filho, nós estamos no meio de uma pandemia. Eu tenho problemas de saúde. Sabe o que é ser negro no Brasil? No estado do Amazonas não fica de fora, não. Eu não vou poder sair, não. Se quiser falar comigo, a gente fala online. Mas assim, de me reunir com os outros, me reúno, não. Aí está sendo complicado. Ainda bem que eu tenho uns colegas que eu faço trabalho, e eu conheci, e eles são muito legais. Um de Barreirinha, um professor de Barreirinha, e o outro que é professor de inglês aí de Iranduba. E aí eles me ajudam pra caramba nos textos, um que é biólogo e o outro que é professor, né? Também acho que é de matemática, o John. E o Luiz é professor de inglês e fez informática e é biólogo. Tem acho que três graduações. Então, eles me ajudam pra caramba para discutir os textos, porque eu saio das aulas do mestrado 12h30, normalmente, meio-dia e pouco, porque sempre prolongo alguma coisa, e aí daqui a pouco, quando é às 16h, 17h, eu tenho textos para dialogar com ele, para discutir com eles três, e aí a gente envia a professora lê e tal, e no outro dia a gente debate tudo de novo e começa. É assim. Pelo menos tem alguma coisa para trabalhar, né, para não ficar pensando, que nem televisão eu estou assistindo, professora. Porque quando eu ligo a televisão eu não tenho nada, gosto muito da Globo, não tenho nada contra a Globo, não. Mas assim, se a gente vai mudando de canais, assim, só é negócio né, e pessoas que, aí eu não, prefiro ficar, porque eu já sei que as pessoas estão morrendo aqui, eu prefiro não assistir. Rafa, não vou mais tomar seu tempo, que eu sei que você tem que seguir seus estudos. Agradeço por essa conversa, essa sua fala belíssima, que eu acho que é um registro maravilhoso para esse projeto. Maravilhoso e triste, né? Triste, assim, maravilhoso pela sua coragem de vir aqui falar, mas triste por registrar esse momento um ano depois da criação do núcleo, um ano depois do início da pandemia. A gente está vivendo essa realidade, né, do número de mortes só aumenta. Quando isso começou ano passado, a gente não achava que fosse ficar um ano isolado e que, né, como do dia de ontem, a gente batesse mais de 3 mil mortos, as situações de falta de oxigênio e a situação de falta de atendimento aí no estado do Amazonas, e que se espalhou por todo o Brasil até criar esse colapso que a gente está vivendo nacional, né? Está assim agora em todos os estados. Então, obrigada pela coragem, obrigada pela sua generosidade em falar com a gente, em tocar nessas questões tão difíceis que vocês estão enfrentando. Muito obrigada, te agradeço mesmo. E ainda tenho fé em São Benedito, eu tenho muita fé que a gente vai sobreviver e a gente vai se encontrar aí em Manaus. Se Deus quiser, professora. E agradecendo a São Benedito pela força, né? Pela força e pela coragem que a gente precisa ter para sobreviver nesse momento. Ele há de querer que nós nos encontremos, né, professora?
que eu acredito que a gente não está aqui por acaso, não. Não. Eu gostava muito, eu aprendi a gostar de várias músicas, aprendi de vários músicos. E aí eu aprendi a gostar muito do Emicida e do Djonga, porque meu filho escuta isso. Então, eu gosto porque eu gosto das letras. E aí o Emicida diz assim, que nós temos que nos construir como elo, porque eu não posso lutar pelo negro se eu não lembrar do meu irmão indígena, dos LGBTs, né, dos trans. Então, eu agradeço a todos e a todas e a todos que sempre estiveram comigo. Então, é um grande elo, então a gente não pode esquecer. Eu acredito que esse trabalho que a senhora está fazendo com seus alunos, né, esse trabalho tão bonito, ele tem que ser divulgado mesmo, porque nós temos voz. Então, a gente precisa falar. E muitos têm que aprender a ouvir, né? Vocês têm que falar, sempre a gente fala, né? Muita gente tem que aprender a ouvir. E te agradeço demais mesmo, Rafaela. Muito obrigada, muita força aí, muita força nos seus estudos. No que você precisar, pode contar comigo, você sabe disso, tá bom? E tá vou bom. encerrar agora a gravação e muito obrigada. Obrigada.